Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos escutando bem? Pessoal, estamos escutando? Boa noite. Professor. Boa noite, professor. Sim. Tudo bem? Estão me ouvindo bem, sim. Estão conseguindo ver o slide? Tá legal aí? Dá para ver, sim. Bacana. Boa noite para vocês, tudo bom? Bom, alguns recados antes de começar a aula de hoje. No encontro de hoje, eu pedi para os representantes mandarem, para vocês lerem um artigo lá antes de começar essa aula de hoje. E também pedi para... agora um recado que eu vou dar para vocês. No pós-aula, no encontro 11 de hoje, existem 3 questões para vocês responderem sobre a aula de hoje. Tem que responder porque vai valer pontuação para vocês, tá? Pontuação de atividade normal, em sala de aula. São 3 questões de alternativa, que normalmente vai pautar a nossa provinha B2. Então, vocês vão se acostumando com o tipo de pergunta, o tipo de estilo de prova que eu faço. Um estilo de prova que eu faço muito parecido com o ENAD, que tem aqueles textões, né? Que vocês vão interpretando, vão tirando a essência do texto até responder a questão que eu estou pedindo. Então, são 3 questõezinhas lá. Depois vocês deem uma olhada. Ela se abre agora a partir das 10 horas da noite, depois da aula, e fecha daqui 2 dias. Então, tem um prazo para vocês conseguirem fazer. Então, são 48 horas para vocês efetuarem essas 3 questões. E a correção vai vir para mim, aí depois eu coloco a pontuação para vocês lá no lançamento de pontos, tá? Então, repetindo, lá no encontro número 11, no pós-aula, vai abrir agora às 10 horas da noite e vai se fechar daqui 48 horas, lá no dia 6, às 10 horas da noite. Então, tem prazo suficiente para vocês responderem, com calma, estudem antes de responder, mais viável vocês estudarem pela aula, e vocês automaticamente vão ver que você já está começando a fazer até uma revisão para a prova, tá bom? Então, alguma dúvida? Vocês leram os artigos, o artigo, né, que eu coloquei para vocês hoje? Alguém leu? Eu estou com um problema no AVA, professor, não consegui acessar. Tá. Alguém conseguiu acessar? Alguém conseguiu ler o artigo que eu postei hoje? Eu li, mas estava terminando de ler. Não entendi, Pamela. Não entendi. Eu estava terminando de ler, só com trechinho. Ah, maravilha. Então, eu não sei se vocês viram que era uma revisão da literatura de 40 anos. É uma baita de uma revisão, então a gente considera uma revisão de alta relevância e sobre lesões em cavidade oral. Se vocês viram as que têm maior prevalência em cavidade oral, não sei se vocês conseguiram ler lá, o granuloma piogênico, as fibroses as fibromatoses inflamatórias. Então, existe uma série de lesões que a gente vê em cavidade oral com maior prevalência. E esse artigo de hoje vem a calhar para vocês começarem a ver comigo alguns tipos de lesões também que têm maior recorrência. Claro que vocês estão com um cronograma muito curto, eu vou estar abordando com vocês 4 conjuntos de lesões, porém existem muito mais e existem até mais lesões do que a gente pode estar conversando em sala de aula. Mas eu entendo que essas que têm maior recorrência, vocês vão ter maior contato na vida profissional de vocês, tá bom? Bom, vamos lá. Vocês tiveram com a outra professora, a Thaís, se não me engano o nome dela, as lesões fundamentais no bimestre passado. E aí eu coloquei para vocês aqui como se descreve uma lesão. Porque a gente sabe como a gente vê, a gente foge às palavras. Então, eu vou tentar organizar essas palavras na cabeça de vocês numa ordem que é uma ordem que a gente acha que é a ordem correta, é a ordem que vocês vão descrever essa lesão para o patologista e até mesmo encaminhamento para fazer. E, por incrível que pareça, essa questão ela cai muito em prova em concurso público. Vocês aí que estão pleiteando uma futura carreira no serviço público, prestem atenção nessa parte da aula, porque ela não cai, ela desaba em questões de concurso. Então, é uma questão bem pertinente.
Como você descreve uma lesão? Você vai ter uma lesão em questão, você vai olhar para essa lesão e você vai interpretá-la, colocar no papel. E como se coloca no papel isso, tá? Então, aqui eu coloquei uma lesão em questão, uma lesão branca, né? Então, você está vendo ela bem localizada, aqui é uma língua, né? E aí você começa já a encaminhar esse paciente. Encaminha o paciente fulano de tal deixa eu ver aqui. Professor, eu não tô vendo nada. Eu acho que eu vou sair e entrar de novo, tá? Maravilha. Quem que falou? A Emily. A Emily, eu não tô enxergando nada, não tá aparecendo nada pra mim. O pessoal tá enxergando? Tem mais alguém que não tá enxergando? Aqui tá normal. Ah, então, Emily, entra e sai, então, que pode ser sua internet. Tá bom. Beleza, então, você começa a encaminhar encaminha o paciente fulano de tal para avaliação D, né? Você vai começar a descrever essa lesão. Como é que a gente começa? Qual que é a lesão fundamental dessa lesão? O que vocês acham que é? É uma bolha? É uma erosão? É uma úlcera? É uma fissura? Não, é um nódulo, né? Lembra lá que a gente estudou, vocês estudaram a lesão fundamental, que nódulo, a gente tem aí um preenchimento, o seu conteúdo interno, lembra lá, ele é sólido, né? Então, isso é um nódulo, porque você apalpou, você viu que tem uma solidez. Então, a avaliação de nódulo. A primeira coisa que você escreve é a lesão fundamental. Continuando. E esse nódulo, ele é céssio ou ele é pediculado? Então, ele se espalha? Não. Então, ele é céssio, né? Porque ele tem essa lesão, ela tem uma característica que ela não tem um pedículo, ela não está ligada por um fiozinho, por um terminal. Não, ela está espalhada, então ela é céssio, tá? Então, a gente vai descobrir isso na inspeção, na semiotécnica que a gente utiliza para tá descrevendo essa lesão. Então, ela é céssio, ela se espalha, não tem um pedículo. Próximo item que a gente coloca, a cor. Que cor que é, gente? Uma cor branca, né? Ela não é escura, não é amarela, não é amarronzada. Então, ela é branca. Simples, cor branca. Próximo passo dessa lesão. Você vai descrever a parte da lesão que contenha o formato. Como é que é o formato dessa lesão? É um formato irregular? É um formato elíptico? Não, ele é arredondado. Tem que descrever formato arredondado. E está ganhando corpo ao nosso encaminhamento, né? Encaminhe o paciente fulano de tal para avaliação D. Nódulo céssio de cor branca, formato arredondado. Vamos colocando mais característica aí. E a superfície? Como é que ela é lisa? Não. Ela tem algumas espículas? Não. É uma superfície verrucosa. Por quê? Quando você passou a mão, você vê várias reentrâncias. Então, ela tem uma rugosidade. É verrucosa. O nome científico para essa rugosidade, superfície verrucosa. Tá? E os limites dessa lesão? Esses limites tá fácil para enxergar? Será que ela se espalhou na língua inteira? Não. A gente está vendo o limite bem definido. Tá? Como ele é arredondado e ele é céssio, apesar de ser céssio, a gente consegue ver o começo, meio e fim da lesão. Tá? A gente consegue ver que ela está num lugar bem localizado. Isso, traduzindo para a linguagem do encaminhamento, é um limite bem definido. Tá? Próximo item. Tamanho. A gente, claro que a gente pode trabalhar com uma régua, aquelas réguas de endodontia, para medir exatamente, mas nós temos uma ideia. A gente sabe que a gente trabalha com centímetros em cavidade bucal. Então, normalmente, 1,5 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, a gente pode mensurar isso com uma régua de endodontia, que é aquelas réguas que são esterilizáveis, de metal, a gente coloca do lado da lesão e vê. Normalmente, aí vai ter 15 milímetros, né? 1,5 centímetro, naquela reguinha vai dar 15 milímetros. É o tamanho da lesão que você vai colocar.
Claro que a gente colocou aqui aproximadamente. Se tiver uma régua ali na mão, se você tiver num lugar que não tenha, você vai dar aproximadamente pelo um chute. Uns 2 centímetros. É claro que não pode ser também um chute fora da realidade. O cara vê uma lesão de 1,5 cm e coloca 20. Não dá, né? A língua inteira tomou. Não pode. Então você dá um chute um pouquinho na realidade, né? Para ter uma certeza do que você está falando para o patologista e para o semiologista que vai acompanhar o caso. E o próximo item, que é a consistência. O que a gente vai provar com a consistência? Se ele é firme, a palpação. A hora que você apalpar, ele vai se esconder, que nem os hemangiomas. Os hemangiomas a gente aperta, o sangue some, né? Aquela bolha some. Mas não, essa aqui não, ela se mostrou firme. Então, a hora que você começa a palpar a lesão, ela não some, ela fica no mesmo lugar. Então, você tem que colocar consistência, firme a palpação, tá? Essa também é uma parte importante para o patologista. Próximo item, a localização, para fechar esse encaminhamento. Aonde que está localizado? No caso, aqui no bordo de língua lateral, lado direito. Então, se você colocar todos esses itens no encaminhamento, você falou tudo da lesão, você não precisa saber qual lesão que é, porque aí você está encaminhando. E para quem você estiver encaminhando, ele vai ser muito mais fácil visualizar, sem até, às vezes, examinar o paciente clinicamente. Vocês estão descrevendo uma situação já bem real, que vai antever, que ele vai conseguir vislumbrar aquela lesão à distância. Se você mandar por e-mail, se você for mandar por uma carta que vai chegar antes do paciente, ele às vezes nem precisa estar olhando exatamente na boca do paciente para saber o que pode ser uma hipótese diagnóstica. Com essa riqueza de detalhes, você fecha o seu encaminhamento. Isso é uma questão de prova, é uma questão que cai muito em concursos públicos, que você tem que falar exatamente esses itens que estão aqui. Lesão fundamental, a base, a cor, a forma, superfície, os limites, tamanho, consistência e localização. Vamos ver como é que fica o texto. Encaminho. E também tinha um item importante também aqui, claro que a gente não pode esquecer, ser a sintomatologia, se tem dor ou não. Esse é um fator também que a gente tem que colocar no nosso encaminhamento. O paciente, às vezes, pode relatar dor em algumas lesões. Essa é uma lesão que não tem dor. Como fica a descrição da lesão? Encaminho o paciente fulano de tal para avaliação de nódulo, céssio, de cor branca, formato arredondado, com superfície verrucosa, dos limites bem definidos, aproximadamente 1,5 cm, firme a palpação, localizado em bordo de língua, indolor. Se você escrever isso, você praticamente acertou a sua descrição e praticamente você acertou a sua questão. É exatamente assim que a gente tem que colocar. São quantos itens, então? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itens na descrição de uma lesão. Tem que decorar os 10, gente? Tem. Porque isso é pergunta de prova, uma pergunta que eu vou fazer para vocês. A gente teve uma simulação semana passada aí de algumas lesões, a gente fez uma biópsia em laboratório, e provavelmente agora na próxima aula, em vez da gente perder tempo agora com a mesa cirúrgica que vocês já sabem como montar, a gente vai perder o tempo agora no encaminhamento. Vocês vão fazer uma nova lesão, vão fazer uma nova biópsia, só que eu quero que vocês encaminhem o que vocês estão vendo, tá? E vão escrever no papel exatamente isso e vão me dar para avaliação de vocês. Então, estudem essa parte de descrição de lesões que eu vou cobrar de vocês lá no laboratório na semana que vem, tá bom? Tá na primeira parte da aula, acho que a aula já está postada no AVA também. Depois da aula aqui eu mando para os representantes, a Emily e a Luísa, e ela manda para vocês em sala de aula, tá bom? Beleza, gente? Alguma dúvida até aqui? Tudo certo. Tudo certo? Quem tiver dúvida, a favor, levante a mão que eu estou enxergando aqui o pessoal que vai levantando a mão, que a minha tela está aberta aqui. Então, partindo agora para... Professor, eu tenho uma pergunta. Claro, pode falar. Qual a definição dessa palavra céssio? Céssio. O que é céssio? Quando você tem alguma coisa que se espalha, ela é céssio.
Quando é uma coisa que é pendurada, é pediculado. Você tem um monte de lesão em cavidade oral que ela é pendurada, parece um saco, como se fosse essa lesão que está aqui descrita. Deixa eu só voltar na lesão. Essa mesma lesão, só que ela tem um pedículo, ela afunila essa parte da língua com a lesão, ela fica pequena. Então ela tem uma ligação muito menor do que o que está aí, que está espalhado, tá? Que ela está com a base dela totalmente grudada na língua. Então a base dela, ela é grudada, não é um pedículo, não é uma passagem, ela é inteirinha na língua, tá bom? Certo. Beleza? Então, céssio é quando ela está espalhada. E quando ela está pendurada, qual é o nome? Pediculado. Pedicular. É pediculado. Certo. Pediculado. Pediculado. Ok. Isso. Tem Obrigado. o Igor. Igor quer perguntar? Pode falar, Igor. Você levantou a mão, Igor? Não é nada? Beleza, vamos continuando aqui então. Não, eu vi sem querer. Beleza, continuando aqui. Bom, a gente vai conversar com vocês, as 2 aulas que eu tenho com vocês antes da B2, eu separei as 4 lesões, as 4 grupos de lesões mais importantes. Claro que todas são, tem muito mais, mas as 4 que o cronograma me permitiu conversar com vocês, que as ulceradas e as vesículo-bolhosas, as brancas e as enegrecidas. Porém, hoje, eu vou conversar com vocês as ulceradas e as vesículo-bolhosas. De uma maneira diferente, de uma maneira mais direta, sem estar entrando em detalhes muito maiores do que a localização, forma, característica clínica, e é isso que a gente vai perguntar em prova para vocês, é isso que interessa, vocês localizarem lesões, entenderem como se comporta essas lesões. Vamos lá. Então, aula de hoje, lesões ulceradas e vesículo-bolhosas. Lesões ulceradas, então, vamos começar com a lesão fundamental. Você sabe que é uma lesão fundamental, uma úlcera. O que é úlcera? Então, a perda do epitélio da superfície com exposição do conjuntivo, ou seja, há sangramentos, né? Essa parte do conjuntivo exposta é uma parte extremamente inervada, tem bastante vaso sanguíneo e fica nesse aspecto aí de sangue. Quando você abre a boca do paciente, no caso aí não está de propósito essa foto, é um pênfigo vulgar. Então a gente vê que tem aí uma característica que eu vou mostrar para vocês mais na frente, que o tecido descola, tá? A gengiva inserida descola e aí expõe o tecido conjuntivo, tá? É uma fragilidade do tecido de recobrimento, do epitélio, que mostra toda essa parte do conjuntivo. Então, vocês vão saber mais lá para frente, que é uma doença autoimune, e a gente vai discutir isso logo lá para trás. Mais à frente. Vamos ver. Lesões ulceradas, então, características, a gente tem 2 tipos. As agudas e as crônicas. Quais são as diferenças? Óbvio que é o tempo, né? E a recorrência. Então, se você tem aguda, você tem ao princípio da lesão, que é a forma mais viril da lesão, a forma mais aguda, mais dolorida. E depois de um certo tempo, com a duração dessa lesão naquele período determinado, você tem um longo prolongamento dessa lesão ali naquela região, você tem as crônicas, tá? Então, a aguda pode vir ser uma lesão ulcerativa crônica, que o paciente convive, começa a não sentir mais dor, começa a praticamente conviver e se adaptar com aquele tipo de lesão e ela vira crônica. E as origens? Nós temos 4 tipos de origem de lesões ulceradas: traumáticas, infecciosas, autoimunes e tumorais. Só essas? Só, gente. E dentro delas existe uma subdivisão tremenda, tá? Entre as traumáticas, infecciosas, autoimunes e tumorais, existem um monte de subdivisão. Porém, eu vou focar em algumas e a gente vai tentar estudar e entender algumas delas aqui. Nas lesões ulceradas, aqui é um quadro que eu coloquei mais geralzão para vocês entenderem a quantidade de lesão que tem, tá? Então, as lesões traumáticas eu separei
pela ação delas, mecânica, física e química, e qual tipo de atuação. Se ela é autoimune, se é infecciosa, se é viral, se é neoplásica, olha a quantidade de lesões que a gente tem, tá? A gente vai pegar algumas dessas e estudar. E ainda tem as tumorais, né? Que aí a gente tem caráter benigno, caráter maligno e potencialmente maligno. Então, olha só no caráter benigno o que temos de lesões aí para estudar, tá? Vamos pegar algumas dessas e vamos comentar com vocês. Bom, vamos começar abrindo as lesões ulceradas, a afta vulgar. Bom, a afta vulgar, vocês cansados de ver nos exames clínicos de vocês, alguns de vocês já tiveram essa afta, tá? De origem desconhecida. É uma úlcera, né? É uma úlcera arredondada, contorno em torno de 0,3 centímetros de diâmetro, tá? Em volta dessa lesão, sempre vai ter um halo eritematoso. Sempre vai ter um halo avermelhado, tá? Sempre. E esse halo é o que faz o paciente sentir dor, tá? Ardor, isso é espontâneo, tá? Não é nada provocado, são dores espontâneas da própria lesão. Esse halo, ele pode ter um exudato, ou seja, ele pode estar expelindo algum tipo de líquido, que pode ser tanto acinzentado como amarelado, tá? Na porção central dele, no meio dessa lesão da afta, pode ter um líquido que pode ser expelido da cor acinzentada ou amarelada. Normalmente não ocorre em mucosa queratinizada, eu já coloquei aqui até em vermelho, grifado, para você saber que era uma característica de diferenciação. Não ocorre em mucosa queratinizada, ou seja, na gengiva inserida, onde é extremamente queratinizado, perto do dente, não ocorre esse tipo de lesão. Então já é uma característica clínica importante de diferenciação das outras. Sente bastante dor espontânea e ardor. O prognóstico, como que ela vai se comportar ao longo do tempo? É favorável. Desaparece em torno de 1 semana a 15 dias. Se você quiser administrar um tratamento para o paciente, a gente faz um anti-inflamatório tópico, tá? Que é a base do Oncilon, tá? Via oral, a gente faz o vitamina C, tá? Se o paciente estiver muito avitaminado, a gente faz uns exames nesse paciente, pede exames se ele tiver uma maneira de fazer exame, a gente pode acrescentar a vitamina C para ele estar tomando via oral, que é uma fragilidade capilar que faz com que apareça. O tecido rasga, qualquer trauma que ele tenha ali, ele pode ter um esgarçamento desse tecido e aparecer a afta vulgar, tá? Essa é a primeira lesão das ulceradas que a gente vai estudar. Segunda lesão, alguma dúvida nessa daqui, gente? Podemos tocar o barco? Vamos lá. Ulceradas causadas aí por reações de hipersensibilidade. A gente já pula já para um campo bem legal. A severidade, né? Do menos para o mais. Vocês estão vendo aí um menos enorme e um mais enorme. Do menos, a que é menos severa, para o mais, que é mais severa. O eritema multiforme, síndrome de Behçet, o pessoal pode falar Behçet, BC, tanto faz. Síndrome de Steve Johnson, tá? Então, a gente tem essas 3 síndromes que a gente vai estar estudando aqui. Eritema multiforme, tá? É uma reação de hipersensibilidade. Você vê que espalha pela mão. O rosto do bebê aqui, no caso, também bem preenchido. Vocês vão ver que logo, logo vai começar a juntar um monte de reação de hipersensibilidade. Vocês vão ver que as úlceras que espalham pelo corpo são todas iguais, são parecidas. Mas calma que a gente vai ter fatores de diferenciação. Então, grave, para mim, basta que vocês gravem essas úlceras espalhadas pela mão do paciente, pelo corpo e no rosto. Pô, professor, mas a gente tem que saber isso também? Sim, temos que saber, gente. Infelizmente, quem vai tratar de cabeça e pescoço somos nós, tá? A não ser tumores, a não ser tumores glandulares, essa parte, aí não. Aí é o pescoço, cabeça, o médico que vai fazer essa parte. Mas essa parte perto do lábio, nariz, isso é a gente que trata. A gente vai ter que identificar isso, tá bom? Aí agora a síndrome de BC, Behçet,
o pessoal chama como for, aí, que é uma palavra bem difícil de falar. E é também uma reação de hipersensibilidade, mas tem uma característica fundamental. A córnea, o olho, ele fica extremamente avermelhado. E essas manchinhas que a gente vê, essas monte de aftas espalhadas, além de espalhadas pelo corpo, também tem na boca. Então, essa é uma síndrome de hipersensibilidade de Behçet, principalmente na córnea, tá? Essa é bem característico. Quando a gente bate o olho no paciente, a gente vê que o olho dele está vermelho, ainda tem essas aftas espalhadas pelo corpo e ainda pela boca, você pode ter certeza que você pode estar dentro de uma síndrome de Behçet, ou Behçet, ou Behçet, ou Behçet. A síndrome de Steve Johnson. Aí é uma síndrome um pouco mais rara, muito mais difícil de você... Eu vi um caso desse só na minha vida inteira, porque é uma síndrome, é um paciente sindrômico, é um paciente que tem comprometimento do sistema nervoso central. O paciente tem bolhas espalhadas pelo corpo inteiro, inclusive boca. Essa última foto aqui do lado direito dessa senhora, uma senhora que tem um comprometimento sistêmico muito forte, cognitivo. Você vê a córnea, a gente está vendo a córnea do olho bem vermelha, tá? Mas o que faz de diferença dessa dessa ulcerada para a de Behçet? É o estado cognitivo do paciente. Na Behçet, a gente não tem constatado o sistema nervoso central abalado. Na Stevens-Johnson, já. A gente tem totalmente o paciente comprometido, que é um paciente que já não consegue mais andar, é um paciente que já é cadeirante, às vezes acamado. Ele tem todo o sistema cognitivo dele comprometido. E aí tem as características igual da Behçet, que é a córnea vermelha, com as aftas espalhadas pela boca e às vezes dentro da boca também. Mas a gente vai olhar o corpo também do paciente, tem que olhar o braço, pescoço, a pele em volta do nariz. Isso tudo faz a gente ter um diagnóstico, tá? Já pode chegar paciente assim para vocês? Pode, gente. Pode chegar lá na clínica, na faculdade, pode chegar no consultório de vocês, bater na porta de vocês, e vocês vão ter que saber o que está acontecendo com o paciente. Então, é uma úlcera causada por reação de hipersensibilidade. É alguma coisa, algum ataque ao próprio organismo, é um excesso de proteção desse organismo frente a algum agressor que fez com que ele agisse contra o organismo. Ele atacou o próprio organismo. Tá? O excesso de resposta cria uma hipersensibilidade. Tá? Então, você tem um ataque de um invasor, ele automaticamente é destruído, só que o corpo não para de funcionar e a reação de anticorpo é tão forte que ataca o próprio organismo. E fica assim, nesse jeito. Destrói toda a gengiva inserida, destrói toda a gengiva queratinizada, não queratinizada, e expõe o tecido conjuntivo. E os pacientes relatam dor, não que eles consigam relatar, mas por ações. Só de encostar neles, eles fazem um tipo de repúdia. Então, tem que tomar bastante cuidado no exame médico, no exame clínico desses pacientes, na hora que chegar no consultório. É raro, tá? É bem raro você ver um paciente com síndrome de Stevens-Johnson, mesmo porque eles não conseguem viver não conseguem avançar na idade, é em torno de 35 a 40 anos de idade, no máximo, a expectativa de vida desse paciente sindrômico, porém, já vi casos aí de até mais idade de paciente chegando no consultório com essa síndrome, tá? Então tá aí para vocês entenderem, tá aí para vocês saberem que existe lesões no corpo que se também tem reflexos em boca. E aí, para fechar a parte de hipersensibilidade, vamos tratar do lúpus. A gente não pode deixar nunca de fora o lúpus eritematoso. Lúpus eritematoso, só para vocês gravarem e nunca mais esquecer, quem sofre de lúpus eritematoso é uma artista famosa, né, uma cantora famosa, você sabe muito bem, quem gosta de acompanhar elas nas redes sociais, mas a Lady Gaga, ela tem lúpus, né? Ela tem uma alteração autoimunológica muito forte, e ela toma remédios para controlar essa reação imunológica dela contra o próprio organismo. É um ataque maciço do sistema imuno dela, que ataca o próprio corpo. Então, essas úlceras, elas se comportam rasas, de formas rasas, brancas, que parecem, alguns autores falam, brancas filiformes, em raios de sol. E essas lesões, elas são caracterizadas por terem um aspecto de asa de borboleta. Vocês vão ver algumas fotos que eu vou mostrar para vocês aqui. O tratamento corticoide tópico e sistêmico. Esses pacientes têm que tomar o resto da vida
corticoides esteroidais de alta amplitude, de alto espectro, para conseguir conter o sistema imunológico. Senão o sistema imune, quando der uma oportunidade, ataca o próprio organismo. E aí também se enquadra os antimaláricos, as cloroquinas, que foi tão questionada aí no combate ao Covid. E esses antimaláricos, as cloroquinas, são usados em tratamentos para lúpus. Vamos ver algumas fotinhos desses casos de lúpus aí. Olha que interessante. A gente tem aqui do lado esquerdo, na parte superior, no rosto, bem próximo do nariz, passa pelo nariz, depois vai para o outro lado do rosto. Parece uma asa de borboleta. Aqui embaixo, coloquei de uma moça, sozinha, para vocês verem que parece mesmo. Quando vocês têm esse aspecto no rosto, pode ter certeza que a paciente sofre de lúpus eritematoso. Então, gente, é um paciente que tem que ter um cuidado extra a nível de procedimento cirúrgico, tem que tomar cuidado para ver se eles tomam há muito tempo o corticoide. Por quê? Porque numa ação cirúrgica precipitada da gente, a gente pode provocar uma hemorragia, que eles mexem na cascata de coagulação sanguínea. Então, na anamnese de vocês, tem que ser muito bem explicado para o paciente que ele tem que preencher conforme a verdade, não pode mentir, porque vocês podem estar cometendo um erro muito grave e aí levando o paciente até um quadro hemorrágico dentro do consultório de vocês. E quando vocês olharem o paciente de frente no seu exame clínico, de forma geral, que vocês vão ter que fazer isso na clínica lá na faculdade também, vocês vão ter que fazer o exame olhando para o paciente, não precisando olhar dentro da boca, porque o dente, vocês vão aprender isso em exame clínicos, daqui para frente, o dente é a última coisa que a gente vai ver. É a última coisa. A parte externa, simetria, inchaços, bolhas em lábio, cores diferentes em lábios, tudo é visto antes de entrar em cavidade oral. A cavidade oral é o próximo passo. Para você chegar nele, você tem que descrever muito bem para mim o que está acontecendo lá fora. E não adianta escrever normal, que nem o pessoal escreve. Normal. O rosto normal. O que é rosto normal, gente? O exame, vocês estão fazendo exame da Gisele Bündchen, que é normal? Não, eu quero ver se tem algum defeito ali. E com certeza vai ter alguma mancha, tá? E a gente vai ter que investigar isso, tá? Tem uma simetria, ele não tem o lado direito dele é um pouco caído em relação ao lado esquerdo, o lábio dele perdeu o suporte do lado direito, é mais murcho, ele tem uma covinha do lado esquerdo, do lado direito não tem, ele tem um inchaço na mandíbula do lado esquerdo e do lado direito não tem. É isso que a gente tem que anotar. Vocês vão aprender esse preenchimento de ficha. Mas quando você olha um paciente já tem esse aspecto de borboleta, asa de borboleta, já saiba que ele tem um lúpus eritematoso. Com certeza ele já deve ter falado até na anamnese sobre o caso dele. Eles sabem disso, já são diagnosticados logo de cara. Outro tipo de úlcera, aí a gente já mudou um pouco, né? A gente já passa para úlceras causadas por traumas, a úlcera traumática. A úlcera traumática é a mais fácil de identificar, por quê? Porque ela é causada por alguma coisa. É causada por uma ação mecânica. Pode ser alguma prótese, pode ser alguma iatrogenia, algum dentista, algum colega nosso deixou escapar o instrumental e pegou na língua. E outra coisa também que pode pegar na língua, broca. Quando a gente está fazendo uma restauração, a broca vai lá e enrola na língua do paciente. Arranca um pedaço da língua do paciente. Ou às vezes lá embaixo, no assoalho de língua. Isso dói pra caramba, o paciente fica incomodado umas semanas, e às vezes você pode até perder o paciente por causa desse detalhe, por causa da falta de destreza no seu instrumental, ou se não, você não teve o zelo, o cuidado que é necessário para estar atendendo o paciente. E também o que a gente tem bastante é o uso de AS. Antigamente, até hoje se usa o AS, que é o ácido acetilsalicílico. Esse ácido acetilsalicílico ele é comprado sem receita, hoje em dia, como também antigamente, e o paciente vai lá e toma, como se fosse uma bala, como se fosse um M&M's. Eles tomam mesmo, e porque se colocou na cabeça deles que ele é um anti-AVC, ele afina o sangue. Realmente, ele é um antiplaquetário, ele tem essa capacidade de ter facilitar a passagem de sangue, porém, ele é um ácido. E todo ácido em boca corrói. Se você perguntar para o paciente o que você fez aqui, ele fala, não sei.
Você foi em algum outro colega? O colega feriu sua boca? Ah, não, eu só vim aqui. Pô, você toma algum remédio? Ah, eu tomo. Qual? AS. Porque o cara coloca embaixo da língua e fica lá horas. Então forma uma afta, uma úlcera, desculpa, uma úlcera traumática, tá bom? Essa inflamação é uma inflamação de caráter agudo, ou seja, tem um pouco de dor, sim. Exudato, a gente vai ter um exudato, que é aquele líquido que vai sair, que vai se drenar dessa lesão amarelado, esbranquiçado. Vai ter o halo eritematoso e ocorre mais em língua, lábios e mucosa jugal. Então, aqui, o que vocês poderiam me falar? Que já começou a confundir um pouco a cabeça de vocês, né? Qual que é a lesão que eu já falei para vocês que é muito semelhante a essa? Pelo menos de aspecto clínico, quando você bateu o olho aqui, você falou, opa, peraí, o professor já falou dessa. Quem chuta aí? Quem tá ligado na aula aí pode me falar que é parecida com qual? Hein, meninos? Bora? Gente, vou sortear alguém aqui, hein? Deixa eu sortear alguém que eu nunca chamei aqui. Letícia. Não, Letícia. Letícia. Tudo bom, Letícia? Boa noite. Vamos ver se ela está aqui na aula. Boa noite. Tudo bem com você? Tudo, professor. Tá todo mundo dormindo, é assim mesmo, essa sala? Vocês falam bastante na aula lá, Não, é que a gente é tímido. Ah, que tímido, pode falar, fica à vontade. Você já me conhece ao vivo, coisa que a maioria de vocês não conhece, os professores já me conhecem. Me diz uma coisa, Letícia, o que você acha que é parecido com qual lesão essa daqui que a gente já comentou hoje? Acho que com a... Pode chutar sem medo, não tem problema não. como se fosse uma bolha, né, Não é bolha, é como se fosse uma afta. Isso, perfeito, uma afta vulgar. Perfeito, acertou. Só que, então, a gente já falou, ela era a primeira lesão. Lembra que eu falei para você? Aí o que acontece? A diferença dessa úlcera traumática para a afta vulgar é a origem, a etiologia. A afta vulgar é de origem desconhecida. E a úlcera traumática, ela é traumática. Então você já começa a ter parâmetros de diferenciação entre uma lesão e outra. Isso já é uma forma de estudar. Uma forma de você saber uma lesão quando você pergunta para o paciente. Você vê a mesma lesão, você tem um monte igual, e você começa a saber a etiologia, de onde ela vem, você mata na hora qual lesão que é. Então, aquela lesão que está aqui parecendo uma afta vulgar não é uma afta vulgar, ela é uma úlcera por trauma, uma úlcera traumática. Beleza? Acertou, parabéns, Letícia, é isso aí. Fica atenta, continua atenta, que é o que importa aí. Tá bom. Parabéns. Pessoal, fica esperto que eu vou perguntar para todo mundo hoje, hein? Olha, outro exemplo aqui de úlcera traumática. Pessoal que usa aparelho, eu vi que vocês, um monte de menina usa aparelho aí. Um monte. Fala alguém que usa aparelho aí, deixa eu ver, acho que, é que eu não lembro de nome, vocês são um nome bem igual o nome de vocês. Letícia, Luísa, Pamela. A Emily usa aparelho. Emily, você usa aparelho, não usa? Não. Eita, quem que usa aparelho aqui? Levanta a mão quem usa aparelho aí. A Camila não foi na aula. A Aline, eu também não conheço a Aline. Aline, eu te conheço, Aline? Conhece, professor, você me emprestou instrumental. Ah, eu lembrei, aquelas quietinhas que ficavam no cantinho ali, né? As duas. Ah, tudo bem com você, Aline? Tudo sim, professor. Aline, você usa aparelho, não usa? Não. Eita, mas quem que usa aparelho? Mas já usei. Já usou. Você já teve esse trauma aí? Já, muitas vezes. Então, isso daí, o que você teve na sua boca, era uma úlcera traumática. Agora você sabe o nome científico da coisa. O nome que é certo. Você teve uma úlcera traumática. Por quê? Explica pro pessoal por que você tinha essa lesão aí. É porque aonde o aparelho estava machucando, eu ficava machucando em cima de machucado, machucando em cima de machucado, e aí ficava assim. Exatamente. Então, tudo aquilo que é repetido, né? Como eu falei no começo, o professor está falando que é agudo e crônico. Então, quando é agudo, você dá aquela espetada e sente na hora.
Mas quando você fica espetando, que nem a Aline falou agora para vocês aí, toda hora, isso fica crônico. Isso pode virar um problema sério lá para frente. Mas, quando você corta a pontinha do fio, que acho que às vezes o ortodontista esquece de cortar a pontinha do fio, fica aquela pontinha escapando na bochecha, forma essa úlcera traumática. Ou se não, às vezes tem alguns ortodontistas que usam aquela cerinha, a cera ortodôntica, que dão para você, que é meio bizarro. Eu não sou ortodontista, mas eu posso tacar o pau neles, porque eu falo para eles, eu acho bizarro vocês darem essa porcaria para grudar no aparelho. Porém, existe e eles usam e tem paciente que gosta. Mas eles têm que ser obrigados a cortar o fio bem rente para não machucar, para não formar uma úlcera traumática. A Aline tem ali no finalzinho, tinha a banda ainda, né? Tem o tubo, que é para colaborar ainda mais com essa atrição. E forma essa lesão, tá? Então, quando vocês colocarem um exemplo de úlcera traumática para mim, se eu pedir em prova, se eu pedir em um exercício para vocês, coloque o uso do aparelho ortodôntico. Ele provoca uma úlcera traumática, tá bom? Esse é um exemplo clássico de úlcera traumática. Outro exemplo que a gente... o tratamento que a gente tem na úlcera traumática é o Oncilon. Agora vocês vão decorar esse nome, porque eu não gosto que vocês decorem o nome de Oncilon. Nem em prova eu gosto que vocês coloquem esse nome, porque é um nome comercial. Eu gosto que vocês coloquem triancinolona acetonida. Vamos todo mundo falar? Triancinolona acetonida é o nome, que não é a especialidade farmacêutica, é o nome genérico da Oncilon. Oncilon é a especialidade farmacêutica. Então, quando vocês forem receitar, inclusive quem for receitar para pacientes que vão buscar essa pasta em postos de saúde, não adianta escrever Oncilon, que eles não conhecem. Eles conhecem por triancinolona acetonida. Beleza? Daqui para frente, essa pomada corticoide se chama triancinolona acetonida. Perfeito, gente? Decoraram o nome, tiraram fotinha. Esse é o tratamento de uma úlcera traumática. Bom, úlceras causadas por vírus. Professor, existe? E como, gente? Sarampo é um exemplo, tá? Acomete a gengiva. Sarampo consegue passar os limites e entra em cavidade oral. Pode prejudicar a mucosa jugal, gengival, pode prejudicar, pode ter esses manchamentos. E a gente tem que saber, o paciente está tendo uma ulceração por vírus. Normalmente, esse paciente vai estar em isolamento, porém, porque o vírus é passivo de transmissão, a gente sabe que agora estamos passando no meio de uma pandemia. Inclusive, antes da pandemia do Covid, a gente estava passando por um problema seríssimo aqui no Brasil do sarampo, que voltou com força, e a gente tinha um monte de gente que não estavam vacinados e pegaram o sarampo de novo, ou se não pegaram de novo, pegaram. E aí teve esse problema que agora a gente está conseguindo, ou encobriu-se depois que chegou a Covid no Brasil, ou ainda está persistindo aí no setor público, é que a gente não tem os dados reais do sarampo, só está tendo Covid. Mas, enfim, estávamos tendo problemas seríssimos com sarampo aí. E aí, tanto é que a gente estava sendo recomendado, inclusive quem trabalha em hospital, não sei se tem algum enfermeiro aqui na sala, a estar com o seu calendário de vacinas em dia. Inclusive, estava sendo pedida a vacina de sarampo de novo. Eu precisei tomar, porque eu opero em hospital, e se você não tivesse essa vacina, você não pode entrar em hospital, tá? E outra ulceração causada por vírus, a gente tem a doença de mononucleose infecciosa, que é a doença do beijo. É a doença do pessoal que vai para balada, que beija todo mundo, que sai beijando 30, 40, 50 lá no Carnaval de Salvador. É a doença do Carnaval da Bahia. Para quem não conhece, chama mononucleose infecciosa. Então, quando você está beijando a boca do cabra, você não está vendo o que o cara tem. Né? Você está tomando lá os querosene, estão andando no meio lá da galera, e pega um carinha e beija. Quando você dá conta no dia seguinte que está começando a ter dor na garganta, dor na úvula, não consegue respirar direito, você acabou de adquirir uma mononucleose infecciosa através do beijo. Tanto é que essa doença é conhecida como a doença do beijo, tá? Então, ela não é uma doença sexualmente transmissível, pelo contrário, ela é adquirida através do contato, saliva
transfusão de sangue, mucosa de boca e garganta, só, tá? Então, é no aparelho ali respiratório que você vai ter esse problema maior na boca e você vai ter contato de saliva e o vírus é transmitido pelo contato, tá bom, gente? Então, para quem aí agora gosta de beijar no carnaval, nas micaretas, como é que chama? Bloquinho de carnaval, pense 2 vezes agora e sair beijando todo mundo na rua. Você pode adquirir isso, que dura uns 15 dias, dói pra chuchu, você fica de cama com febre e eu vou falar para vocês, eu nunca peguei isso, mas quem pegou fala que é desagradável e fica com esse aspecto. Olha só aqui na figura 3 aqui, que está bem a terceira foto, olha só a amígdala do paciente, o tamanho da amígdala. Você acha que um cara desse consegue respirar? Não dá, né, gente? Ele fica incomodado. Então, tome cuidado, examine o cabra antes de beijar daqui para frente. Bom, outra úlcera causada por vírus, não tão desconhecida de vocês, mas a gente conhece bastante, que é a herpes, né? A gente vê bastante herpes em pacientes com baixa imunidade, paciente, principalmente que vai para o sol, fica lá tomando sol o verão inteiro, esquece de colocar protetor labial, esquece de colocar o protetor e fica lá embaixo daquele sol recorrente, extremamente escaldante, abaixa a imunidade do paciente e acaba tendo a manifestação do herpes vírus. Gente, todo mundo tem esse vírus. Claro que uns manifestam e outros não. Eu tenho, todo mundo tem aqui. Nessa sala, todo mundo tem. Mas vai caber a gente ter manifestação ou não, dependendo do nosso sistema imune. A herpes, então, ela está aqui nas lesões ulceradas porque tem uma fase da herpes que é compreendida dentro das úlceras. Mas ela se enquadra também em vesícula bolhosa, vocês vão ver lá na frente. Então, eu só vou tocar aqui no assunto, que ela pode virar uma úlcera, mas a gente vai falar com mais contundência sobre essa lesão lá em vesícula bolhosas, que é o próximo grupo de lesões, tá? Então, basta vocês saberem que tem uma fase da herpes, que ela é ulcerada, que provoca dor, que é a coalescência dessas vesículas. O que é essas vesículas? É esse monte de bolinha que vai juntar. O que é coalescer? Juntar, coalescência. Então, se juntou e formou uma úlcera, tá? É essa fase que também se enquadra em lesões ulceradas. Isso é pegadinha de concurso público também, pegadinha de prova, pegadinha de exercício. Lesões, a herpes pode ser enquadrada em lesões ulceradas, vesículo-bolhosas? Afirmativo, sim, porque tem uma fase da herpes que é ulcerada. Perfeito? Então, sempre coloquem aí na cabeça de vocês agora. Muitos autores consideram essa fase ulcerada uma das mais importantes da herpes, que é a fase de transmissão. Então, tome cuidado em pegadinhas aí que vocês possam ter pela vida da herpes. Pulando agora para lesões ulceradas causadas por fungos. Tá? A mais famosa é a paracoxidiomicose. É este palavrão. Se você não quiser falar paracoxidiomicose, blastomicose. Tá? É a lesão daquele cara lá que vai morar em regiões rurais. Tá? É o paciente que tem um diferente tipo de anamnese. A hora que você souber, a hora que você começar a ver o preenchimento da anamnese do paciente, a primeira coisa que tem que se atentar, mora em região rural. Se ele mora em região rural, gente, ele tem acesso a alguns tipos diferentes de fungos. Por quê? Porque eles têm um hábito, principalmente, de mastigar matinho, mastigar trigo, mastigar o que tem na frente ali, eles pegam e colocam na boca. E pode estar trazendo para dentro deles esses fungos, tá? Então, é importante saber o tipo de região onde ele onde mora. Ou, às vezes, ele nem mora na região rural, mas ele trabalha em região rural. Ele tem contato com esses fungos. Então, ele se comporta com esses eritemas em cavidade oral, tá? Espalhados, principalmente essa foto grande no pálato, que dá para ver bem a paracoxidiomicose, espalhada. E você vê aqui na foto que tem 3 fotos, uma embaixo da outra, você vê em lábio. Aí você olha para o lábio e você fala, caramba, isso pode ser tudo, pode ser uma afta,
pode ser uma afta, pode ser uma herpes em forma de cancro já, que já está em forma de crosta. Não, mas é uma paracoccidiomicose. Por quê? Porque a anamnese que você está fazendo nesse paciente é importante para você ter uma característica de diagnóstico, de diferenciação, uma blastomicose, tá? Então, essa doença aí é causada por fungo. Candidíase, gente. Candidíase é causada por fungo? Claro, é uma cândida, né? A gente também tem essa ulceração. Só que essa ulceração, ela está abaixo dessa placa branca. Essa placa branca que você vê em língua, nesse caso, a candidíase pseudomembranosa, ela é facilmente raspada. Quando você raspa essa camada branca, abaixo vai ver a úlcera. Vocês não estão conseguindo ver a úlcera aqui, mas quando você tira essa capa branca, né, de fungos habitando a língua do paciente, abaixo você vai ter toda aquela úlcera exposta. Você vai ver aquele tecido conjuntivo lá, todo exposto, dolorido. Tá bom, gente? Então, aí também é uma lesão ulcerada. Outra pegadinha, tá, gente? Eu vou falar com vocês em lesões brancas na semana, daqui 15 dias, e aí a cândida vai estar lá no meio. E aí vai estar no meio, eu vou explicar por quê. Porque muita gente confunde, porque não faz o exame. Se você raspar e sair, é candidíase. Se você raspar e não sair, aí é outra coisa. Pode ser uma leucoplasia, pode ser névus branco, esponjoso, pode ser outro tipo de lesão. Mas, se raspar e sair, candidíase. E vai estar lá em branca. Atente-se a esse fator que eu vou estar perguntando para vocês lá daqui 15 dias. A histoplasmose, gente, é outra lesão causada por fungo, tá? Mas é uma lesão que aí já tem uma peculiaridade, uma característica muito peculiar a ela. Lesão ulcerada circular, tá? A gente vê principalmente em parte interna de lábio, que pode ser única ou para o trio. Sempre, sempre, sempre em tecidos moles. Também tem que ser levado em conta onde o paciente reside, onde ele mora. Essa crosta no lábio do paciente aqui à esquerda de vocês, ela é muito parecida também com herpes, mas aí para você ter um diagnóstico de diferenciação, a anamnese de onde ele mora é importante, a histoplasmose. Pô, professor, você falou agora de duas lesões causadas por fungos que tem a ver, que é a histoplasmose e a paracoccidiomicose, que é a blastomicose. Sim, você tem a histoplasmose e a blastomicose. Como a gente vai saber que é uma ou outra? Principalmente por causa dessa característica aqui. Você tem um espalhamento da blastomicose pelo corpo. Eu deixei para falar isso agora porque ia chegar na histoplasmose. Você tem lábio comprometido, nariz, bochecha. Isso é uma blastomicose, tá? Você tem o espalhamento do fungo pelo corpo. Ele é um fungo muito mais viril, muito mais forte do que o histoplasmose. E a histoplasmose só fica em boca. Isso é uma característica diferencial da blastomicose para histoplasmose. Tá bom, gente? Então, é super fácil de identificar. A diferença é essa. Ela é mais restrita, ela só fica dentro de boca, tecidos mole. Então, a gente tem certeza que é histoplasmose. Perfeito, gente? Raro sair para fora. É muito raro. Você só tem essa projeção em lábio, que é essa crosta aqui, que é muito parecida com herpes, mas é bem diferente da blastomicose, tá? Que ela tem um espalhamento muito maior pelo corpo. Beleza? Alguma dúvida? Estou falando muito aqui, vocês estão meio quietinho hoje. É muita coisa, gente? Me falem. Tudo bem, gente? Vou começar a perguntar, Tudo hein? bem. Então vamos lá, vamos continuar daqui, Letícia. Úlceras causadas por bactérias, a gente tem algumas importantíssimas que vocês vão conviver com elas para o resto da vida aí de pacientes que vão estar vindo ao consultório de vocês. E a primeira que a gente tem é a sífilis, tá, gente? Então, a sífilis é um caso de doença infecto-contagiosa, contato sexual, então é uma DST, uma doença sexualmente transmissível. Transfusão de sangue a gente pode pegar também. E inoculação transplacentária. Se a mãe tiver sífilis, pode passar para o feto
e pode contaminar esse feto também, tá? Como é que é a característica clínica? Esse CC que tem aqui é característica clínica. Cancro em genitália, a gente tem aquela crosta na genitália. A boca também você vai ter cancro. Ânus, altamente contagiosa. Ulcerações em língua, lábio, palato. Então, o tempo é 2 a 3 semanas após a inoculação. Você já tem, depois da contaminação, você já tem a manifestação da lesão entre 2 a 3 semanas. E cicatriza de 3 a 8 semanas, sem tratamento. Tá? Se você deixar, se o paciente tiver um sistema imune muito bom, ele consegue evoluir e não vai para uma secundária. Então, ele continua na sífilis primária e consegue curar. Porém, a gente deve passar um tratamento. Identificado a sífilis, claro que a gente vai ter que fazer os exames no paciente, são exames que vocês aprenderam lá na Hemato-Imuno, os exames. Tá? O DDR, que é o mais comum para você identificar, e o ELISA. São 2 exames específicos para sífilis. Você tem um tratamento de penicilina, 4.800 unidades internacionais, a 7.200, dependendo de quanto que está atingindo esse paciente. Pacientes alérgicos a tetraciclinas e eritromicina, a gente usa a eritromicina, 500 mg de 6 horas, 20 dias. Tá? Então, são 20 dias de medicação via oral. E se você não quiser fazer o paciente tomar, você pede para ele tomar a penicilina, que dói pra caramba, quem já tomou aí já sabe, e no máximo aí 7.200 unidades internacionais, que é a aplicação que a gente usa para sífilis primária, beleza? Se evoluir, passou de 2 a 3 semanas, de 3 a 8 semanas, ainda está evoluindo o quadro do paciente, ele caminha para uma sífilis secundária, gente. Evoluiu para sífilis secundária, o paciente tem essas características aqui. Ah, não, desculpa. Antes da secundária, tem a primária, ela se comporta dessa forma aí. Vocês podem ver no meio, aqui na língua, na lateral de língua, dorso, vocês estão vendo uma placa extensa, tá? Agora, quem me perguntou, não lembro quem me perguntou, acho que foi o José que me perguntou. Essa é uma placa Cécio, José. Não tem pedículo segurando ela. Ela está espalhada, ó. Tá vendo? E o que preocupa na sífilis, a gente sempre fala na estomatologia, que uma placa branca, quando ela é densa, a gente não tem tanta preocupação com ela. Mas quando tem pontos avermelhados no meio dessa placa branca, a gente tem que ligar o alerta. Sempre. Estomatologicamente falando, é uma placa que tem eritoplasia. Essa eritroplasia, ela pode virar a ser um carcinoma espinocelular, pode virar um tumor. Então, essa placa branca que é espalhada na língua é a característica da sífilis, mas com pontos avermelhados no meio, tá? Só que o que vai diferenciar de um tumor? O que diferencia? É a promiscuidade do paciente, tá? Provavelmente, a gente vai perguntar para o paciente se ele transou sem camisinha, se ele utilizou seringas de drogas, compartilhou seringa de drogas com outros amigos dele, e aí acaba tendo você, na anamnese, cruzando informações, chegando próximo do diagnóstico de sífilis, tá? Toda a anamnese de vocês tem que estar cercada disso também. Como ela é contagiosa, gente, essa fase dela, vocês têm que tomar cuidado, porque no exame, vocês podem estar se contaminando. Tá? Então, tome cuidado, é uma fase muito preocupante, e aí o paciente vem com esse quadro, que é muito característico até de uma leucoplasia, mas não é por causa da promiscuidade, por causa da anamnese dele, e a gente consegue chegar num quadro de sífilis, tá? E aí, a forma de cancro, que eu falei para vocês, do lado esquerdo, essa foto aqui, no lábio, já tem uma crosta. Essa crosta, que é vista em lábio, ela é muito comum quando você tem sífilis primária, o paciente começa a ter isso aqui em toda a parte do lábio, e é muito parecida com herpes. Igual, gente, é igual. Então, toda a característica da anamnese tem que ser levada em conta, todos os fatores que ele escrever lá, você tem que levar em conta para saber se não é uma herpes, e sim uma bactéria, que a herpes é vírus, e bactéria, e a sífilis é bactéria. Não adianta você passar antibiótico para vírus, né? Vocês sabem disso. Ainda mais agora vivendo nessa pandemia. Não adianta passar antibiótico para Covid? Não adianta, né, gente? A gente não consegue matar o vírus. A gente consegue
paliativo, né? A gente está combatendo os sintomas e os sinais do vírus, ok? Sífilis secundária, a gente vê aí a erupção cutânea, maculopapulosas. Você já não tratou o paciente está com o sistema imune dele todo ferrado, então ele já tem a sífilis secundária. E isso daí espalha para o corpo. Você vê roséolas, manchas já ulceradas no corpo inteiro do paciente. A boca fica cheia de eritema. É indolor e nessa fase ainda é contagiosa. Mesmo sendo secundária, passou da primária, ainda é contagiosa. Você vê esses manchamentos maiores, tá? Principalmente em palato duro. O início após a inoculação da bactéria é de 4 a 10 semanas. Vocês estão vendo que é depois ainda da primária, que é de 3 a 8. Passou 4 a 10, é a secundária. Por isso que é importante saber o tempo que o paciente tem. Normalmente eles sabem, tá comigo aqui já faz 2 meses, 8 semanas, tá, beleza. Aí se o paciente vir exatamente quando está na 8ª semana, já é uma secundária, tá bom, gente? Já está passando da primária, não teve cura. O sistema imune dele está baixo, não consegue defender. Ele já está numa sífilis secundária. Dura em torno de 13 a 12 semanas e também tem evolução espontânea. Porém, você tem que passar medicação e olha só uns quadros aí de secundária que a gente tem aí. Olha o quadro que a gente tem de evolução de uma secundária. Normalmente, o não tratamento de uma fase secundária ou a baixa imunidade do paciente tem essas gomas sifilíticas em palato duro, comunica com o seio maxilar, você tem a perfuração do palato duro, e aí você tem essa dissolução óssea, que a própria necrose forma. A necrose gomosa, que a gente chama, você estudar na hematoimuno, ela vem da sífilis secundária para terciária. Ela localiza-se no palato duro, ela vai corroendo todo o tecido de epitélio, conjuntivo, tecido ósseo e invade lá o seio maxilar. Então, 1/3 desses pacientes aí, dos doentes, sem tratamento, evoluem para terciária. E aí possui essa lesão de palato duro. Então, o paciente abriu a boca, você viu essa lesão de comunicação, pode ter certeza que ele está vindo de uma sífilis secundária, tá? E um fator importantíssimo que é diferencial das outras 2 fases da sífilis, ela é não contagiosa. Então, a sífilis terciária não contamina ninguém, não passa para ninguém. Outra pegadinha de concurso, outra pegadinha de prova. Sífilis primária, secundária e terciária são contagiosas? Errado. A terciária não é contagiosa, porque você já tem a perda da bactéria, a bactéria já começa a efetivamente, já chegou no seu rito final, chegou no seu destino, destruiu a parede óssea, provavelmente a colonização dela já foi para outra região, está instalada via sistêmica, e aí você já não tem mais a contaminação do vírus, aliás, da bactéria, nessa fase. Perfeito, gente? Ok? Entenderam sífilis primária, secundária e terciária? Bacana. Tem essas diferenças de uma para outra, estudem, porque isso realmente é importante vocês saberem daqui para frente com os pacientes que vocês vão estar em contato logo mais. Uma gengivite, que é causada por bactéria, alguns estomatologistas me matam por conta disso, porque eu coloco a guna na aula de lesões ulceradas, mas eu tenho que comentar porque ela é pertinente. É a gengivite necrosante, gengivite ulcerante necrosante aguda, chamada de guna, tá? A guna é sim uma lesão ulcerada causada por bactérias. Você vê a gengiva extremamente inchada, edemaciada, tá? A gente fala-se até inversão de papila, a papila fica invertida,
em vez delas formar aquele Vzinho, o Vzinho ficar para cima. Destrói o ápice. Então, o ápice da papila é destruído, ele perde conexão com o osso, ele necrosa. Então, é uma gengivite muito preocupante e tem que ser combatido o mais rápido possível, para você não ter até a perda do elemento dental, às vezes até periodontites maiores, que é a puna, né? Que é a periodontite ulcerante necrosante aguda, que é a evolução da gengivite. Então, se você chegar numa puna, você com certeza vai perder esse dente aí, tá? Então, combatendo a guna, que é a gengivite, você consegue preservar o paciente a não ter uma periodontite maior. A etiologia, aliás, etiologia não, desculpa, voltando aqui, fui para frente, esqueci. A etiologia da guna é a bactéria, tá? A bactéria que se instala nesse paciente. E o tratamento é simples. Por incrível que pareça, bochechar água oxigenada é o melhor remédio, tá? Então, a gente fala para o paciente bochechar durante uma semana, 3 vezes ao dia, água oxigenada. Porque essas bactérias que estão aí, elas não gostam de oxigênio e elas mortificam, tá? Elas acabam sendo mortas por causa da oxigenação da boca. Muito fácil de tratar a guna. Então, você viu esse aspecto de gengiva inchado, espalhado, generalizado por todos os dentes? Você já sabe que é guna e a gente usa a água oxigenada para tratamento. Ele vai fazer bochechos, não pode engolir, obviamente, joga fora, gospe, 3 vezes ao dia e 1 semana o paciente está curado. Perfeito? Bom, para finalizar, a gente começou lá com traumáticas, né? Passamos por hipersensibilidades. Agora falamos sobre bactérias e fungos e vírus. E agora as úlceras causadas por tumores. Para finalizar, fechar com chave de ouro as ulceradas. Então, o conceito, né? Que a gente tem. Certos tumores, como os carcinomas, se iniciam a partir de uma úlcera, tá? A etiologia, a gente não sabe a origem, é desconhecido. Mas comporta-se, em geral, com os bordos roliços, elevados, de base endurecida, que é característica de maioria das úlceras, acomete lábio, dorso de língua, eventualmente rebordo, alveolar, palato e mucosa, tá? Praticamente toda a boca, né? Alguns casos que eu separei para vocês aqui, o adenocarcinoma, que também pode ser chamado de carcinoma mucoepidermoide e cilindroma, se ulceram no local. Então, você vê uma formação externa, um abaulamento externo, e quando você abre a boca do paciente, você vê algumas úlceras, tá? Essas úlceras têm um bordo elevado, é causado por esses tumores. Então, o adenocarcinoma, tá? Ele causa úlcera, tá? Você abre a parte interna da boca do paciente, às vezes lábio, bochecha, língua, glândula parótida, você vê ulcerações causada por um tumor, tá? O adenocarcinoma é um deles, ok? Vocês vão estudar isso, não sei se vão estudar isso no próximo semestre, mas se for comigo, a parte de tumoral, eu que vou dar para vocês o adenocarcinoma específico, tá? É outra lesão que a gente vê bastante, que é o granuloma maligno médio facial. Por que ele chama assim? Porque ele só afeta o primeiro sinal que a gente vê do paciente que tem esse granuloma é a fala. Ele fica com som anasalado, tá? E aí tem múltiplas úlceras espalhadas pela boca inteira. Ele tem essa comunicação externa, tá? Essa comunicação aqui acima do nariz, a gente tem essa comunicação externa. E aí o paciente não consegue falar, não consegue comer, e você tem um exudato, você tem uma drenagem de algum líquido branco, amarelado, por essas comunicações que ele tem externa, tá? É um paciente já que tem um comprometimento também do sistema nervoso central, é um paciente que tem alguma doença sindrômica já de base, não aconteceu por acaso que ele teve o granuloma de Wegener, que é o granuloma maligno médio. Então, ele já tem algumas complicações que levou a ter o granuloma maligno médio. Então, é bem característico, quando você bate o olho, você vê essa comunicação, esse som anasalado, é o maligno médio, tá? Que é um outro tumor ulcerado, é uma úlcera provocada por esse tumor também.
Bom, antes de começar a vesículo-bolhose, como eu falei muito aqui, eu fiquei com sede, fiquei com a boca bem seca. Eu sei que vocês estão ouvindo aí pelo menos 1 hora e 40 minutos aí de aula já. A gente vai fazer uma pausinha, gente, no máximo 10 minutinhos, para a gente acabar a aula de hoje. A gente fecha com o vesículo-bolhose, que é um pouquinho mais fácil. E aí vamos ver se a gente termina um pouquinho antes das 9h30. E aí eu abro para algumas dúvidas que vocês tenham. Se vocês quiserem anotar as dúvidas para perguntar no final, ou se não no meio da aula, pode perguntar, gente. Não fique com medo, não. Qualquer dúvida para mim, é importante. Tá? Pode ser a mais bobinha que seja. Vocês têm que perguntar para não ficar aquela bola de neve no final da aula. Perfeito? Então, são 4h40, desculpa, 4h40, 8h40, às 8h50 voltamos. Pode ser? Todo mundo de acordo aí, gente? Pode ser. Perfeito, então. Daqui a pouco a gente volta. Até daqui a pouco, gente. Fiquem na sala, não saiam.
Vamos começar, então. Vamos lá, gente. Boa noite. Voltamos aqui. Todo mundo toma uma sua aguinha. Tá todo mundo aí presente já? Aline, Já. Emily, C.Y. Quem que é essa C.Y? Jeb, Storti. Sim. É o José, né? O Isso. C.Y, quem que é? Ixi, acho que a pessoa não tá aí, não. Só pôs o nome aí e saiu. Larissa, Letícia, Luísa, Pamela e o Igor. Vamos lá, então, gente. Alguma dúvida da primeira parte da aula? Não. Nenhuma? Caramba, vocês estão bem, então, tá acompanhando bem aí. Então, vamos que vamos. Vamos para a segunda parte da aula para finalizar. Vesículo bolhosa, então, a lesão que é o C.Y. Quem que é? Levantou a mão. Quem que é? Pode falar quem que é. Oi. Levantou a mão, tá com alguma dúvida aí? Bom, então, não quer falar? Então, voltamos aqui à aula. Então, as lesões vesiculobolhosas... Oi! Esse C.Y, eu acho que é o Caio. Ah, é o Caio. Ele não tá conseguindo falar? Ele deve estar sem microfone. Ah, entendi. Não, maravilha. Só para saber quem que é, porque tá sempre na aula, mas eu nunca sei quem que é. Bom, então vamos continuar aqui. Lesões vesiculobolhosas, né? São lesões que se apresentam ou na forma de vesícula ou na forma de bolhas, tá? Pelo menos em seu início, tá? Sabendo que a maioria dessas lesões ela pode ulcerar, tá? Então, ao caminho mais lógico para uma lesão vesiculobolhosa é virar uma úlcera, tá? Ela quer virar uma úlcera. Então, o conceito, de forma geral, acho que eu pulei 2 aqui, né? Opa, não, tá certo. Logo de cara, a gente vai ver a herpes, que é o que eu falei para vocês, ela aparece lá na úlcera como forma viral de contaminação. A gente tem a herpes, e aí agora a gente vai pegar pesado na herpes para vocês entenderem de uma vez por todas como é que acontece a herpes. Então, o que que são? Qual que é o conceito? São lesões vesiculares, tá? Que acontecem na pele, que frequentemente se ulceram. É provocada pelo herpes vírus, o VHS, tá? O herpes vírus simples, tá? O vírus do herpes simples. A transmissão é feita em contato direto, através da saliva. Então, você tem o contato direto com quem tem, você pode ter a transmissão do vírus de uma pessoa para outra. O diagnóstico, né, que a gente pode ter, se você não conseguir diagnosticar pelo simples exame clínico, que é super simples, você pode fazer uma citologia esfoliativa. Só que tem que tomar um cuidado, porque você pode estar coalescendo as vesículas. O que é coalescer? É juntar. Mais uma vez, esse conceito vocês têm que aprender essas palavras técnicas. Coalescência, tá? Você pode fazer uma coalescência, provocar uma junção dessas lesões e aí formar uma úlcera, que é muito desagradável para o paciente. O prognóstico, em sua maioria, é favorável, tá? Porém, se torna um pouco duvidoso em virtude do sistema imune do paciente. Se o paciente tiver um sistema imune muito ruim, pode ser que o prognóstico não seja tão bom assim. Por isso que, às vezes, quando o paciente apresenta uma herpes, é uma doença oportunista. Alguma coisa está acontecendo com esse paciente de forma sistêmica. Ele pode ter outros tipos de doenças sendo acometidos no sistema imune dele. Ele pode ter AIDS, pode ter sífilis, pode ter outros tipos de problema ligado ao sistema imune, que está destruindo o sistema imune dele, está abaixando a guarda dele e está se manifestando no lábio. Então, a herpes se espalha pelo corpo também. Qual que é o tratamento? A gente pode usar quimioterápicos, tá? Usar os remédios que a gente pode usar, o aciclovir, uso tópico, tá? De 5 vezes ao dia, ou também o laser. A gente pode aplicar laser em cima da herpes
só que tem uma fase exata para isso, que é o começo, é na fase de vesícula bolhosa, que é nessa fase inicial, que a gente pode aplicar o laser. Na fase de úlcera já não adianta muita coisa, e na fase muito menos. Então, a fase vesícula bolhosa, que é a fase inicial, que é os primeiros dias, até antecede a fase de vesícula bolhosa, você pode aplicar o laser. O herpético, o paciente que é herpético, ele sente uma coceira no lábio antes de sair, tá? O paciente que já teve herpes sabe disso. É um paciente que vai sentir uma coceira no lábio, bem incessante, uma coceira que até eles relatam que é até gostosa, que fica coçando mesmo. Isso aí é a hora certa de aplicar o laser, é nessa hora, tá? Então eles sabem onde vai estourar as vesículas. E outra coisa, normalmente o laser, quando é aplicado nessa região onde você está predestinado a ter a herpes, você pode não ter, ou se tiver, nesta região, nunca mais você vai ter. Então, o laser tem essa propriedade, tá? De fazer uma esterilização do local, para não ter mais contaminação naquele devido local do problema. Então, é o laser de baixa potência, eu recomendo vocês tenham futuramente, que ele é muito bom para outras coisas também, e para herpes é muito bacana você ver a recuperação do paciente, e às vezes não precisa nem tomar remédio e nem aplicar pomada, tá? Os sintomas da herpes, né? Ele vai sentir um prurido, é uma coceira, um incômodo na região, ardência, tá? Pontadas nessa região, calor e eritemas. Aparecem depois de 6 a 24 horas. O que acontece é exatamente o que está nessa foto aqui, ó. Ao lado esquerdo, você vê o lábio, essas vesículas. Essas vesículas, quando você tem a junção delas, você tem a formação da úlcera, que é a coalescência dessas lesões. Qual que são os sinais? Múltiplas vesículas que se rompem e coalescem, tá? E aí você vai ter a formação da úlcera depois da crosta, ok? Então, são múltiplas vesículas espalhadas numa determinada região do lábio, circunscritas, tá? Que depois vão se juntar, formar uma úlcera e depois uma crosta, ok? Essa é a herpes. Bom, e o que a gente pode fazer? Aí são alguns exemplos, né, de herpes no lábio. Aqui é bem parecida até essa do meio que está embaixo, muito parecido com afta, muito parecida lá com as nossas úlceras traumáticas, mas são herpes de acordo com o exame que você fez, de acordo com o tempo que está essa crosta aí. Aqui é o comecinho, né? Aqui já está do lado esquerdo, desculpa, do lado direito de vocês, superior, o lábio já está em crosta, então já está sendo cicatrizado. Então, esses são os diferentes estágios da herpes. Aqui é um gráfico que eu coloquei para vocês, que, não sei se vocês estão vendo a seta que está para baixo vermelha, não sei se vocês estão vendo essa setinha aqui, é o estágio de formigamento. Esse é o estágio que eu falei para vocês agora, que o herpético sente, que é aquele prurido, aquela coceira, tá? Essa fase, se o paciente for rápido e for no consultório aplicar o laser, provavelmente você interrompe o ciclo da herpes, que é em torno, olha só, de aproximadamente 14 dias, de 11 a 14 dias, tá? Então, o processo de cicatrização da herpes, ele começa a se dar já no 7º dia. Na metade do processo já, da herpes, já começa o processo de cicatrização. Isso é outra pegadinha, tá? É outra questão de prova. A formação de crosta se dá de quanto tempo depois da formação, da instalação da herpes. A coalescência, né, que é o arrebentamento das vesículas, a junção dessas vesículas se dá no 1º ao 4º, até no máximo 3º dia, tá? E aí, aparecimento das vesículas já no começo. Do 0 a 1 já tem as vesículas, porém, tem o prurido antes, que você pode tratar o paciente nessa fase e ter um sucesso no tratamento dele. Alguns cuidados, deixa eu só virar o slide aqui, alguns cuidados com a herpes
que a gente pode ter, lave sempre a mão, procure higienizar sempre a região que está afetada, evita beijar o seu companheiro, o seu namorado, o seu ficante, evite os alimentos também compartilhados, objetos como escovas e outros objetos que vão em boca, evite furar as bolhas e arrancar a crosta. Por quê? Porque isso vai tudo perpetuar a fase da herpes. Quanto menos você tirar aquela casquinha que forma na boca, melhor, cicatriza mais rápido e você está livre logo da herpes. Herpes zoster é um pouco diferente da herpes, porque ocorre eventualmente na pele e eventualmente em mucosa. O vírus que a gente pode ter da herpes zoster é um outro vírus, é o VZV, que é o vírus da varicela zoster, só que tem uma característica clínica fundamental. É igualzinho, é vesícula, é bolha, forma crosta na pele peribucal, nariz, pálpebra, igual. Só que ela é unilateral, ela acontece só em um lado do rosto, acompanhado de dores de alta intensidade. O paciente sente uma dor infernal quando tem herpes zoster. Tratamento, antitérmicos e analgésicos. Infecção secundária, a gente vai estar usando corticoides e também o aciclovir. Então, vocês entenderam, a herpes zoster é bem diferente da herpes. Ela só vai dar um lado do rosto. Olha que interessante as fotos. Paciente normal de um lado, aqui o pescoço, paciente de costas, e o outro lado todinho tomado por herpes. Essa é a herpes zoster. Além de ter um lado só e ser unilateral, ele também tem dor. O paciente relata muita dor. Bem diferente da herpes, a herpes simples. A herpes simples é outro vírus e ela pode manifestar no corpo inteiro, na boca inteira, bilateralmente, de forma igual. A herpes zoster é só um lado. A senhora aqui também só de um lado, a herpes zoster também relata muitas dores. Tem mais um caso aqui de foto, vamos ver se eu coloquei para vocês, um de frente. Esse aqui é um paciente de frente. Lá, essa foto do lado direito de vocês aí, um lado do rosto só, tomado por herpes zoster. E o outro lado, a outra senhora também, o lado esquerdo do rosto, tomado por herpes zoster. Tem um monte de doença parecida, gente. Vocês estão vendo aí aquelas de hipersensibilidade ulcerativas, mas aqui são vesiculobolhosas, é bem diferente, tá? Não tem ainda a fase de úlcera. E acomete só um lado e vem junto com dor, tá? O tratamento é igual de herpes, tá? Mas a gente associa a corticoides, tá? Porque a dor é tão grande, o sistema nervoso deles fica tão prejudicado que a gente precisa passar um corticoide para aliviar um pouco esse inchaço, essas dores aí que o paciente sente. Perfeito? Beleza? Alguma dúvida até agora aí da herpes e herpes zoster? Tudo bem? Vamos continuar então? Acho tudo certo. Beleza, Letícia. O pênfigo é uma outra vesiculobolhosa, bem... a incidência a gente tem adultos acima de 40 anos, predileção por mulheres, aí começa o coquetel infernal de doenças que adoram mulheres. A gente tem um monte na estomatologia de doenças que tem predileção por mulheres. A que abre aí com chave de ouro é o pênfigo, tá, gente? Então, as meninas aí já sabem que adultos acima de 40 anos, predileção por vocês aí, por mulheres, adoram ter pênfigo. São bolhas múltiplas, de vários tamanhos, que se juntam e formam uma bolha enorme, tá? E é disseminado pelo corpo, tá? Que quando se rompe, ainda a hora que se rompe essa bolha, embaixo tem a úlcera. Vamos ver alguns... Aí a gente tem algumas variações do pênfigo. O pênfigo vulgar é uma doença autoimune, como eu falei no começo da aula para vocês, tá? Baixa frequência, ela não tem tanta, a gente não vê muito 5 casos por milhões de pessoas, então é bem baixo a taxa que a gente vai encontrar. Já vi vários casos de pênfigo vulgar, porém não tantos. Não se não trata, a doença pode levar à morte, é uma lesão bucal. Uma lesão bucal, já que nos primeiros sinais forma-se já essas bolhas, elas são bem evidentes. A hora que você abre a boca do paciente, você vê um lado inteiro com essas bolhas, tá? E quando você tem o rompimento dessas bolhas, você tem a úlcera, que são extremamente dolorosas e extensas, gente, muito extensa. Então, aqui no meio dessa foto, você vê já a formação de úlcera,
tá? A bolha já estava habitando esses dentes, a gente vê. É raro a gente pegar uma foto com bolha de pênfigo, porque normalmente elas se tornam muito fácil. O paciente come, mastiga, e essa bolha é facilmente rompida. E aí fica exposto o tecido conjuntivo dele, como está aqui nessa foto. Tecido conjuntivo totalmente exposto, bem próximo ali da gengiva inserida, próximo ali da região cervical do dente. Vocês estão conseguindo ver bem aí a exposição do tecido conjuntivo como um todo. Quase que boca inteira, hemiarcada inteira, ok? E aí o pênfigo vulgar, a gente pode fazer uma biópsia para saber o diagnóstico. Aí, e também tem um exame que a gente chama de sinal de Nikolsky. Desculpa, aqui está escrito errado, tá? Não é Nokolsky, é Nikolsky. Eu até ia consertar esse slide, esqueci. O sinal de Nikolsky é o seguinte, gente. Deixa eu ver se eu coloquei aqui o slide do exame. É uma manobra bidigital. O que a gente faz? A gente pega o lábio do paciente, ergue o lábio e nessa gengiva que vocês estão vendo aí, que está com cotonete, o paciente está, o profissional está colocando um cotonete em cima da gengiva. Se essa pele deslocar de um lado para o outro, tá? É porque é um sinal positivo de Nikolsky, tá? O que acontece? A pele inteira está solta do tecido conjuntivo, tá? Esse sinal positivo mostra para a gente que o paciente tem pênfigo vulgar, tá? Então, vamos lá, voltando atrás. Você vê toda aquela formação aqui já do tecido conjuntivo exposto, bem ali na parte de gengiva inserida. Você pega a cervical do dente, vê todo o tecido conjuntivo ali aberto, e você vai abaixo disso. Pega ali e movimenta. Se movimentar em bloco, é pênfigo vulgar. É um sinal evidente de Nikolsky, que é um exame de Nikolsky. Ele que bolou esse exame, e realmente é verdade. Se o tecido inteiro deslocar, ele tem pênfigo vulgar. Tá bom, gente? Então, é um sinal clássico. Por quê? Porque tem outro tipo de pênfigo, que eu vou mostrar para vocês agora. O prognóstico é bom e o tratamento, corticoide, tá? Não tem outro tratamento para pênfigo vulgar. A gente vai passar o corticoide por um tempo de 15 a 20 dias e acaba tendo um prognóstico bem eficaz, bem legal. A diferença agora do pênfigoide benigno de mucosa é um pouco diferente do pênfigo nossa, fugiu o nome aqui, o vulgar. Por quê? A etiologia a gente é desconhecida, pode ter ligação autoimune, pode ser autoimune, tá? As bolhas de menor tamanho do que a pênfigo, em geral também, ela evolui rápido para a gengiva, só que quando você vai deslocar, aqui tá certo o Nikolsky, no diagnóstico, aqui tá escrito certinho, Nikolsky. Quando você faz o exame de Nikolsky, a gengiva ela tá grudada. Então, isso é um sinal de Nikolsky negativo. Quando você faz ela, pega na gengiva ali, que está totalmente afetada, e você tenta deslocar a pele não desloca. Então, isso é um sinal negativo. Então, é um pênfigode benigno de mucosa. Por que a gente precisa saber isso? Porque o tratamento é igual. O tratamento dos dois são iguais. Só que o outro, o pênfigo vulgar, ele é uma doença certeza autoimune. É uma doença que a gente tem certeza que é ligado ao sistema autoimune do paciente. Então, você tem que indicar esse paciente para algum hematologista, para saber o que está acontecendo com o sistema imune dele. Agora, o pênfigoide não é tanta certeza assim, a gente não sabe, não é 100%. Pode ter alterações, não é certeza. Então, isso daqui é outra pegadinha que se fala muito em concurso, em provas, até provas que possam ter na estômato, aqui na propedêutica, sobre isso. Quando você tem um teste Nikolsky negativo, é indicativo de qual tipo de pênfigo? É o pênfigo vulgar ou o pênfigoide benigno de mucosa? Então, vocês têm que saber essa diferença. Se é negativo, é o pênfigoide benigno de mucosa. Então, a gente consegue tratar mais simples. Corticoide de uso tópico e laser. Pronto. Você aplicou uma pomada na região, ele já começa a melhorar. Tá? O corticoide de uso tópico que a gente usa é o Oncilon, que é a triacinolona acetonida. Tá bom? Então, não esqueçam
que é bem diferente uma da outra por causa do teste de Nikolsky negativo, de uma e do outro não. Essa é a diferença de característica clínica. Olha só que interessante. Aí é um exemplo de pemfigoide benigno de mucosa. Nessa foto que é maior, que está bem aqui na frente, você vê o tecido conjuntivo exposto, né? Bem ulcerado, você já tem, provavelmente já teve vesícula, teve bolha aqui, ulcerou. Mas quando você faz o teste de Nikolsky, isso aqui não desloca. Então, característica do pemfigoide benigno de mucosa. Agora a gente vai estar entrando na reta final da aula, gente. Alguma dúvida até agora? Tudo em ordem? Passamos para o pênfico e pemfigoide. Bem diferente, bem diferente um do outro. Se pegar nessas características aí, se vocês anotarem isso daí, é o que importa, gente. Que é a característica do teste Nikolsky negativo e um positivo, tá? Na hora que a gente desloca a mucosa. É interessante ver isso. Perfeito. Mucocele, gente. A gente tem a mucocele que é bem diferente da rânula. São também lesões vesiculosas ou bolhosas causada por traumatismo mecânico, tá? É uma bolha que a gente vai ter dentro dela sempre um muco, tá? E dentro dele vai estar sempre transparente. O que é lá dentro? Como é muco, vai ter a saliva, né? Então você vai ter transparente, você não vai ter outro tipo de líquido lá dentro. Se for sangue, é outra lesão, não é uma mucocele, tá? Então a mucocele, ela é transparente. A hora que você vê, se você jogar uma luz do celular, uma luz até do refletor, você consegue ver o interior da lesão. Aí é uma mucocele, tá bom? Que é saliva. Normalmente lábio inferior, tá? O que a gente recomenda é fazer a biópsia excisional. A gente faz exatamente aquela biópsia que a gente treinou em laboratório, que é feito com aquela elipse. E aí o prognóstico bom, o tratamento é só cirúrgico, tem que tirar. A gente não tem remédio para tirar a mucocele. Olha que interessante os tipos de mucocele que tem aí. O pessoal fica mordendo, ó lá. Aqui nessa foto de baixo, a menina fica mordendo ali e aí acaba tendo esse problema. Ali em cima, uma criança, provavelmente teve um trauma e formou essa mucocele. Então, quando você vê lá dentro, é transparente, tá? Então, a gente vai lá, faz elipse, envolve a lesão e tira. E depois faz a sutura, que pode ser sutura simples, sutura contínua festonada. Vocês que vão escolher o tipo de sutura. Porém, a remoção é cirúrgica, isso aí não regride. Ah, eu posso perfurar essa bolha aí, professor? Pode, mas fica um monte de tecido ali acumulado e pode formar de novo, porque fechou, cicatrizou, forma de novo. O paciente vai continuar mordendo ali. Se você remover cirurgicamente, acabou o problema, o paciente não enche mais as paciências da gente. Outro tipo de... aqui é a cicatrização da mucocele. Aqui é um paciente meu, o paciente com mucocele, foi diagnosticado, eu diagnostiquei a mucocele, e depois aqui é a finalização da cirurgia. Olha só a sutura. Eu optei aí num contínuo festonado, bem simplesinho, com fio de sutura bem fino, a gente usou aí uns 6 zeros, que é bem fininho para lábio, para justamente não ter uma cicatrização. Eu queria ter uma reparação aí, porque é uma região estética, uma região que afeta um pouco a autoestima do paciente. Então, eu optei em fazer uma cirurgia bem limpinha, bem tranquila. E pode ver que é uma criança, tá, gente, que estava aí que eu fiz a cirurgia. Foi um traumazinho que ele teve, ele caiu. Eu acho que ele tinha, na época, ele tinha 9 anos, e bateu o lábio, ficou preso entre os dentes. Aí a gente soltou, depois de uma semana ele apareceu com essa mucocele, e a gente fez o tratamento cirúrgico dele, ficou perfeito, o paciente está super bem hoje em dia. Então, aí agora a gente entra na rânula. A rânula é muito parecida com a mucocele, só que aí a característica, ela segue muito parecida, só que a região que é diferente. Você vê mais a mucocele em lábio, e a rânula você vê em assoalho bucal, embaixo da língua, que tem ligação com a glândula salivar, tá? Então, também tem a constituinte de saliva, a parte interna dela tem líquido, porém, é só embaixo de língua que a gente vai ver. Olha que interessante essa foto aí do tamanho da rânula. É bem diferente da mucocele, né? A mucocele a gente vê no lábio, né? Agora, quando a gente vê ligado ali a glândulas, bem próximo de glândulas, e aí a gente está vendo a sublingual, né? Bem a carúncula aí, na saída da carúncula,
tiver esse inchaço, é um ducto ali que está entupido, alguma coisa que aconteceu e fez um inchaço e começou a ter a rânula. Essa rânula é extremamente desagradável, o paciente não consegue comer, não consegue falar, ela às vezes chega até 5 centímetros de tamanho e precisa ser removido cirurgicamente. Eu acho que eu coloquei uma foto de uma remoção cirúrgica de um paciente meu. Aí, olha só que interessante. Aqui em cima a gente fez a incisão, né? Essa parte que está esbranquiçada é por causa da anestesia. A gente fez uma demarcação com anestesia, ficou bem evidente. Pegamos ali a nossa dente de rato, subimos o tecido e fizemos a incisão. A incisão elíptica, né? Nosso olho, porque é muito vascularizada essa região, então quando eu fiz a anestesia, usei vasoconstritor justamente para ficar demarcado e ficar branco, para ter esse comprometimento também do vaso sanguíneo aí, para não ter sangramento à exaustão. Então, a gente usou um vasoconstritor muito forte, que é a adrenalina, e bastante adrenalina, para falar a verdade. E aí, depois eu fiz a incisão e a gente removeu, né, essa rânula inteira, e aí tem a sutura. Essa foto que temos aqui abaixo é uma foto já que tinha 7 dias. Uma foto que fica perfeita. O tecido da assoalho de língua, ele é muito rápido a metabolização dele, é muito rápida a reparação. Então fica no aspecto muito bom depois de uns 4, 5 dias. Aí o paciente pediu para ele retornar 7 dias depois, e aí a gente removeu essa sutura e o paciente está super bem. Então a diferença entre rânula e mucocele é exatamente local. A mucocele a gente vai ter em lábio e a rânula a gente vai ter em saída de glândula, embaixo de língua. Perfeito? Assoalho de língua, assoalho bucal. Sempre, gente. Sempre essa é a diferença fundamental de uma para outra para diagnóstico. Ok? Entenderam, gente? Bom, o que eu tinha para falar para vocês era isso. E uma dica de como estudar tudo isso. Aqui eu montei um quadrinho, é um exemplo de um quadrinho para vocês. Vocês colocam ali a foto da lesão, tá? Isso daqui é uma dica de uma aluna muito especial que não foi minha aluna, mas ela que mandou para mim essa diquinha aqui de como fazer esse estudo, e ela super recomenda, e para ela serviu de muita valia. A gente separou dessa forma. Isso vai estar na aula de vocês aqui, vai estar como ela separou e como ela foi uma das melhores alunas. Eu gostei de trazer esse exemplo para vocês. A ideia era que vocês fizessem a mesma tabela para vocês estudarem e depois que vocês se formarem, deixar lá para revisar, para fazer uma revisão, para usar de parâmetro de conhecimento de lesão. Se aparece um paciente diferente no consultório de vocês, com uma lesão traumática, ou se não outro tipo de lesão, vocês têm esses parâmetros. E aí separou lá úlcera, a lesão ulcerativa, etiologia, característica clínica, diagnóstico diferencial, que é o que a gente pergunta em prova, o diagnóstico diferencial de cada lesão e o tratamento. Então vocês vão ter, além de estudarem, vocês vão ter uma tabela para a vida de vocês. Tá? É claro que eu não vou conseguir falar com todos os grupos de lesões que a gente podia estar falando, que essa disciplina compreende. Porém, essas 4 lesões, 4 grupos de lesões que eu estou falando com vocês, vai servir aí para vocês conseguirem fazer essa tabelinha. Se vocês conseguirem, já vão estar estudando. Então, copiem isso daí, tirem uma foto, façam no computador, no Excel, no Word, vai servir de grande valia para vocês estudarem, principalmente para a prova B2, porque é o que vai cair na prova de vocês. Bom, alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer colocar alguma coisa que não foi falado? Acho que não, o professor explicou tudo bem direitinho. A única coisa que eu ia perguntar ia ser sobre a rânula, qual a diferença da rânula e da mucocele, mas aí você já acabou até falando no final. Maravilha, perfeito. Mais alguém perguntando alguma coisa? Alguém queira acrescentar? Agora eu vou perguntar uma coisa para vocês, principalmente aí para as meninas, as representantes aí. Acho que a Luísa, deixa eu ver se ela está na sala. A Luísa está, a Emily também está. Meninas, vocês tiveram no primeiro bimestre lesão fundamental, né? Nessa disciplina aqui mesmo. No primeiro bimestre vocês tiveram lesão fundamental, né? Lesões fundamentais? Sim. Ah, tá.
Tá bem. Porque você sabe que tudo isso, elas provêm das lesões fundamentais. Eu estou falando das úlceras, das vesículas, das bolhas, né? São lesões, são grupos de lesões agora que vocês estão estudando, porque lá, as lesões fundamentais, a gente tem que entender que é a forma mais primitiva de uma lesão, é a forma mais inicial. Agora, todas as lesões têm nome, mas elas são dos grupos das lesões fundamentais. Tanto é que eu falei na primeira parte da aula, nas ulcerativas, que são úlceras, e na segunda parte da aula, das vesículo-bolhosas. Então, são provenientes das lesões fundamentais. Só que agora tem todas as lesões têm nome. A gente fala que a gente está dando nome aos bois, para vocês saberem exatamente como se comporta uma vesículo-bolhosa. Qual o nome que ela tem? É uma herpes, é um pênfigo? Então, a gente começa, é uma rânula, uma mucocélia, a gente começa a pensar de uma forma diferente. Mas todas as lesões fundamentais, todas as lesões que a gente tem em boca, elas passam por uma iniciação que é a lesão fundamental, de classificação. Todas. Não tem lesão bucal que não passou por isso. Perfeito, gente? Então é a forma mais primitiva de descrever uma lesão. Só que depois que você aprende, você começa a dar o nome aos bois. Entenderam agora? Por isso que vocês têm a lesão fundamental, para vocês entenderem essa parte da propedêutica clínica. Perfeito? Sim. Então, gente, muito obrigado. Semana que vem, então, nós temos o quê? Laboratório de novo. Semana que vem, todo mundo lá no laboratório, vamos praticar outro exercício. Pode levar língua. Quem não quiser língua, pode levar uma esponja, que nem eu falei para vocês. Às vezes, professor, eu não achei a língua. Leva a esponja lá da mãe. Não pega a que está lavando louça, obviamente, pega uma nova. Mas levem 3, 4, 5 esponjas para vocês praticarem bastante. Quem quiser levar a língua, que eu acho mais legal, é o ideal, para vocês aprenderem bem mesmo. E a esponja Scott-Brite, para quem tiver dúvida depois, perguntem para as representantes. As representantes perguntam para mim, eu mando para vocês a foto de uma esponja, caso alguém não conheça. Mas é uma esponjinha que lava a louça, a mãe de vocês conhece. É aquela que é verdinha de um lado e do outro lado amarelinha. Tá? Essa esponjinha que eu quero que vocês levem aí para a aula. Se não quiser levar, aliás, se não quiser levar a língua, porque a língua é a minha preferência, para vocês saberem exatamente como vai fazer os exercícios lá. São outros exercícios que eu vou passar para vocês, um pouco mais difícil do que os primeiros. Os primeiros que a gente fez lá eram para vocês pegarem mão, agora são um pouquinho mais complicados, mas, enfim, tudo consiste em prática, falei para vocês. Não esqueçam que eu vou avaliar de vocês aí essa parte da descrição da lesão. Eu vou pegar no pé de vocês, eu quero que vocês descrevam uma lesão para mim, eu vou fazer alguma lesão lá hipotética com vocês, vou criar uma lesão e vocês vão escrever no papel direitinho, eu vou recolher isso para nota e depois a gente vai partir para os exercícios que tiver em sala de aula. Tá bom? Quando eu chegar lá, provavelmente, gente, cheguem mais cedo. Eu vou estar chegando na instituição lá por volta das 7h15, 7h30. Quanto antes começar, melhor, tá? Porque vocês têm mais tempo para exercitar, para fazer a parte prática. Então, por favor, cheguem cedo e a gente consegue fazer bastante exercício. Vai ser a nossa última aula prática, a nossa última aula presencial do semestre. E aí, só para o semestre que vem que a gente vai se ver. Perfeito, gente? Alguma dúvida quanto a isso? Os uniformes os mesmos, os materiais os mesmos, o EPI os mesmos, tudo igual do primeiro laboratório, só que a gente vai passar exercícios diferentes para vocês. Perfeito? Ok. Oi, pode falar. Quem que está perguntando? Aline, só uma dúvida. A sífilis, ela não é contagiosa só na terceira fase? Só na terciária, exatamente. Isso aí, Aline. Perfeito. Tá. Obrigada. A primária e secundária, ela é contagiosa. Tá bom, então. Obrigada. Perfeito. Mais alguém? Então é isso aí, gente. Até a semana que vem, então, na aula presencial, se Deus quiser. Qualquer coisa, mandem as dúvidas para as representantes de vocês, que elas mandam para mim, tá bom? Toda essa aula já está no AVA. Eu vou ver se eu jogo para as representantes depois da aula gravada. Fica aqui meu boa noite. Obrigado por estarem comigo até o final da aula e até a semana que vem, se Deus quiser. Até, gente. Obrigada, professor. Até semana que vem. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Até. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite.
Não faltem.